Oi, meu povo querido, boa tarde, matriarcado, boa noite para quem chegar à noite, bom dia para quem chegar de dia. Estamos iniciando um tarô da semana que tem tudo para ser uma leitura rapidinha, tá? Esse foi o único horário que eu encontrei para fazer essa leitura, por isso que o jogo está sendo gravado essa semana, vocês me desculpem. Eu quero aproveitar e dar um informe aqui. Todos os meus trabalhos estão enrolados, tá? Eu já estava desembolando, mas eu fui pega de surpresa por uma situação torre, que inclusive está no sim da nossa semana. Então, situações torre, de cara, já podem pegar vocês. Tô passando por uma obra emergencial aqui na minha casa, que é uma intervenção do condomínio, tá dando muito estresse, mas já tá em processo de finalização, tá se arrastando para um pouco mais de uma semana, mas graças aos deuses está acabando, certo? Então vamos começar com essa carta, que é a torre. A gente tem, na verdade, uma estrutura de jogo onde a gente tem um jogo da base catastrófico, sim, não e porquê, são catastróficos. E a gente tem um topo do jogo que é promissor, que restabelece a vida, a fertilidade, a fé, a abundância, o amor. Então, primeiro, alguma coisa está se quebrando, mas ela está se quebrando para a gente perceber que algo tem caminho, tá? Então, a estrutura do jogo da semana é um jogo da base caótico e um jogo do topo bonzinho, promissor, gostoso. Vamos lá. No sim da nossa semana, a gente tem o arcano da torre, tá? Como vocês já sabem, como eu já falo aqui sempre, arcano da torre é o divino intervindo, né, na matéria e dizendo: desse jeito não tem negócio, nada feito. Esse é o sentido original da carta. É claro que as coisas podem não acontecer apenas dessa maneira catastrófica. Pode ser uma quebra que nos beneficie também. Algo do tipo troca de pele, ou alguma coisa que na tua estrutura já não vai bem e precisa mesmo ser implodida, precisa ser transformada, né, para que a gente consiga abrir bons caminhos, para que a gente consiga certas coisas que a gente quer, né, que só são conseguidas quando a gente consegue agir de maneira diferente. Se a gente está sempre agindo da mesma forma, não tem como a gente chegar a resultados diferentes. Bem, o arcano da torre, ele é uma quebra. Ele é uma quebra, isso pode se manifestar na forma de acidentes, na forma de imprevistos, na forma de situações que caem por terra. A gente pode quebrar a cara, a gente pode ter decepções. O arcano da torre é sempre uma estrutura velha, que já não se sustentaria mesmo por um período prolongado, ruindo. Como vocês sabem, eu sempre menciono essa situação descrita no arcano da torre como algo similar, né, a referência mais fácil para ela, né, para a gente entendê-la, que é a Torre de Babel. Então são os seres humaninhos construindo um zigurate, né, um templo, através do qual eles acham que vão chegar até o divino. Meu avô tinha uma expressão maravilhosa para isso. Ele dizia que um dia Deus ia sentir um dedo no cu quando ele olhasse para baixo do seu trono. Ele ia ver o ser humano, ia ver um astronauta lá enfiando o dedo no cu dele. É assim que o meu avô, né, descreve uma situação que eu chamo de situação torre. Na sua pretensão, né, ser humaninha, os ser humaninhos quiseram chegar ao divino, achavam que eles podiam tudo. Eles estão vindo de uma experiência. Pensa comigo na jornada do tarô. O arcano 16, que é a torre, vem depois do arcano do diabo. Então tá todo mundo delirando no poder material. Eu posso tudo que eu quiser. E aí começam a erguer uma construção material rumo ao divino, para que alcancem o divino através da matéria. O divino fica puto com isso, fala: porra, não, meu irmão, aí não dá. Aí vocês estão de brincanagem com a minha cara, que vocês vão querer chegar à minha posição divina, né? Vão querer chegar aqui, ó, olhar para mim de igual para igual, através de construções materiais. Não, vocês estão de sacanagem comigo. Não é assim.
e manda um raio e fulmina essa torre que os seres humaninhos estão construindo, e eles desabam dessa torre. Eles caem fodidos, todos craquelados no chão. Não tem SAMU, não tem porra nenhuma. O que a gente faz diante de uma situação torre? Aquilo que era para desmoronar, realmente desmorona. Não há o que fazer. É para aceitar a transformação. A torre vem de um ciclo de transformações no tarô que se inicia lá na Roda da Fortuna. Não entendeu o recado da Roda da Fortuna? Né? Que é tão positivo, que é tão favorável, que é uma transformação, uma virada de ciclo tão a nosso favor? Então vamos aprender com a experiência da morte. Não aprendeu com a experiência da morte? Então renasceu e continua agindo dentro dos mesmos padrões? O divino vai vir e vai te dizer: chega, acabou a brincadeira. Vocês podem ter experimentado situações torre em diferentes áreas da vida. Estou aqui falando para uma galera, certo? Na minha vida, posso compartilhar com vocês. Tem a ver com essa obra. Tinha uma rachadura enorme na minha varanda e um cano da minha área estava obstruído. Então estava provocando inundações nos apartamentos vizinhos, né? Com a água que vinha de cima. E aí rolou essa obra, essa situação torre, sobre a qual já fui avisada há algumas semanas, quando a gente fez aquele vídeo Estamos em Obras. Nós temos agora duas situações sendo retomadas de jogos da semana anteriores. E estamos retomando também um determinado tema do ano que precisa de transformação, que não pode continuar dando problema, dando dor de cabeça pra gente, que é o arcano justamente que está com a cabeça para baixo, o arcano do enforcado. No sim, portanto, a gente tem a torre, uma quebra tem que acontecer. E essa quebra pode ser leve, desde imprevistos. Eu tenho uma amiga que perdeu a identidade, caminhando. Ela conseguiu resgatar a identidade dela, tudo acabou bem, exatamente como esse jogo diz, que algum caminho bom se abre, alguma coisa acaba bem, alguma coisa que a gente vai vislumbrar é boa, é balsâmica nesta semana, tá? Mas primeiro essa quebra tem que acontecer. Eu tive uma outra amiga que me ligou desesperada, ontem à noite: cara, eu tô passando por uma situação de ratos aqui na minha casa. Não sei o que eu vou fazer, me ajuda. E a gente conversando sobre isso. Então vocês podem experimentar situações do tipo torre em diferentes frentes. Situações que chegaram ao limite. Situações que exigem transformação imediata. Que não podem continuar do jeito que está, porque estão abalando a nossa estrutura. Aí no não do jogo, a gente vai ter o 8 de ouros. O 8 de ouros é o herói Dédalo, no momento em que ele está ali caprichando em sua nova função. Esse herói, ele já passou por altos e baixos, ele já prosperou, ele já perdeu o que ele tinha, ele já reconstruiu, e agora ele ganhou uma nova oportunidade de vida, onde ele pode marcar o nome dele na história. Ele foi convidado a entrar numa trama dos deuses, onde ele vai construir uma coisa que é muito determinante, que é muito central para essa história se desenrolar, e ele vai ganhar uma bolada de dinheiro por isso. Então é um cara que está dominando novas ferramentas, novas tecnologias para fazer uma coisa inédita. Ele já tem todo o saber que ele possui, ele ainda não chegou lá no nível de prosperidade que ele quer, mas essa promessa foi feita para ele e ele disse sim a essa promessa. Então é o momento em que o nosso trabalho está fluindo, está prosperando, a gente está se reencontrando com o nosso trabalho em um nível maior. Só que essa carta está no não. Isso não está acontecendo essa semana. Talvez a gente tenha dificuldade mesmo de trabalhar, como eu estou tendo, por exemplo. A gente tenha dificuldade de conduzir bem a nossa vida material, a gente tenha dificuldade de lidar com os temas da nossa prosperidade, botar o nosso esforço, a nossa concentração, em uma realização maior nesta semana, porque isso que está para desabar, está desabando. Então a gente vai ter essa dificuldade mesmo de concentração, de produção, de pensar em novos rumos profissionais. Novos rumos profissionais estão no 8 de ouros. Então esse 8 de ouros pode ser um não ainda. Primeiro essas coisas que estão para ruir, que estão para ser resolvidas, que estão para receber manutenção, que estão para se quebrar, os imprevistos. Primeiro isso tem que vir.
Porque se isso não vier, a gente não consegue colocar a mão em uma nova situação profissional, que é o 8 de ouros. Aí vem o porquê do jogo. O porquê do jogo é o arcano do enforcado. O arcano do enforcado é um dos arcanos do ano, tá? Ele é um arcano que neste ano a gente está tentando ir além dele. A gente não pode ficar numa situação enforcado. A gente não pode ficar numa situação de se sentir estagnada, né? Numa situação de impotência, ou em profundo contato com a nossa vítima interior, sem elaborar soluções, sem trazer cura para essa vítima, possibilidades novas, transformação. O enforcado é um cara que não está enforcado, ele está pendurado pelo pé. Essa representação aqui é a do tarô mitológico, que traz o mito de Prometeu, Prometeu acorrentado, o cara que deu aos seres humaninhos o fogo dos deuses e foi punido por Zeus. Zeus torturou ele no alto de um monte durante anos, pendurou ele de cabeça para baixo e mandou uma águia ir lá bicar o fígado dele, sempre. Vai lá bicar o fígado dele. Ah, mas fígado se regenera. Regenerou um pouco, vai lá torturar de novo. E ele foi salvo desse castigo pelo herói Heracles. Heracles foi lá, matou a águia, libertou ele e ele foi solto. Mas ele só foi solto porque ele xingou Zeus durante todo o processo. Essa coisa que a gente vê do enforcado em outros decks, que está naquela posição ali, né, de tortura, de punição, de paralisia, né, estagnação, ele chega a uma resignação diante daquilo ali, a ponto dele encontrar uma calmaria no extremo desconforto, na extrema dor. Mas quando a gente tem um enforcado sendo representado dentro do tarô mitológico pelo herói Prometeu, a gente tem um herói Prometeu, não, ele é um titã, né? A gente tem uma atitude mais humanizada. A gente tem um cara que xinga Zeus, que fala: seu filho do caralho, seu arrombado, você não vai me deixar nessa situação e vai ficar impune, não. Os seres humaninhos vão vir e vão desbancar o teu trono. Então ele esbraveja, xinga, né, repudia a atitude de Zeus, resiste, né? Ele é resistência política e espiritual a Zeus. Então esse Prometeu, que é essa humanidade, né, se confrontando, o criador da humanidade, confrontando com o rei dos deuses, ele é um enforcado do tarô mitológico e ele está no porquê. A razão de uma quebra acontecer, a razão desse jogo da base ser catastrófico é que o enforcado em nós não pode continuar sofrendo, não pode continuar impedido pelas suas próprias dores, pela própria vítima nele, né? Aquele que não pode agir por si só, que está de pés e mãos atados, que está relegando as suas atitudes, as suas decisões a terceiros, que está numa situação em que não consegue se salvar. Esse enforcado não pode mais ficar nessa situação. Não só no jogo desta semana, mas no jogo do ano. No correr do ano, a gente tem a função de retirar o nosso enforcado da forca. Então o jogo da base, ele cuida daquilo que está impedindo a gente de botar a energia para fluir, que é o 8 de ouros. A carta que está sendo negada é a carta mais produtiva dessa sequência aqui. Então, aquilo que não está deixando a gente ser produtiva, a gente botar a nossa tarefa no mundo em movimento, agora está sendo quebrado. Agora a gente está sendo convidado a olhar para essa vítima, para esse sofrimento em nós e dizer: chega. Aí vem as cartas do topo do jogo. Primeiro, o nosso As de Copas. E eu quero aqui declamar um poema, que é uma coisa que eu nunca faço. Nunca faço. Eita caralho. Mas vamos lá fazer. Esse é um poema do Drummond. Que tem uma estrutura de soneto. O texto a gente não explica, né? Primeiro a gente lê.
mas eu quero dizer que eu destaquei um trecho numa foto que eu postei lá no meu feed, né, que é uma foto do entardecer, que é um trecho que diz: salvo um minuto de ouro no relógio, minúsculo vibrando no crepúsculo, que é o momento em que ele quer dizer que nada na experiência terrena se compara ao amor, a não ser a hora dourada. E na verdade eu acho que ele está falando especificamente da hora dourada, do entardecer, do crepúsculo, do amanhecer, né, que é a aurora. Eu acho que são as horas crepusculares, né? Eu acho que ele está falando da beleza do instante. A única coisa que pode ser comparada à experiência do amor, né, descoberto no privilégio da maturidade, é a beleza do instante. Amor é privilégio de maduros, estendidos na mais estreita cama, que se torna a mais larga e mais relvosa, roçando em cada poro o céu do corpo. É isto, amor, o ganho não previsto, o prêmio subterrâneo e coruscante, leitura de relâmpago cifrado que, decifrado, nada mais existe, valendo a pena e o preço do terrestre, salvo um minuto de ouro no relógio minúsculo, vibrando no crepúsculo. Amor é o que se aprende no limite, depois de se arquivar toda a ciência, herdada, ouvida. Amor começa tarde. Esse poema eu quis destacar para a gente falar do As de Copas. O As de Copas, como todos os ases do tarô mitológico, vem representado por uma figura divina. Não estamos aqui falando de heróis, não estamos aqui falando de reis e rainhas, de pajens e cavaleiros. Nós estamos falando do divino. O divino que é quem guarda o portal de um determinado naipe, convida a gente a ir lá aprender com a experiência dele. E quem guarda o portal do naipe de corações é a senhora de todos os corações, Afrodite. O As de Copas. O As de Taças. O As de Águas. Ela é um banho. Ela é um banho de amor. É quando você volta a sentir a fertilidade correndo no seu corpo ou na vida. Quando você volta a se conectar com pequenas alegrias depois de uma tristeza. Quando você volta a se sentir bonita, bonito, depois de um período de estar desconectado da sua autoestima, da sua autoimagem. É quando você volta a perceber que você pode flertar depois de um período de decepções afetivas. É quando você volta a se encontrar dentro do seu corpo ou dentro da sua vida funcionando bem, com alegria de viver, com aquela pontada de amor ou de inspiração. É quando você volta a enxergar a beleza das coisas, a beleza da sua própria vida, o que não significa que os problemas desapareceram. Não é que os problemas eles tenham sumido, né? É que você agora tem uma outra atitude diante deles. Isso é o As de Copas. Isso é a energia de Afrodite circulando por nós. E aí é claro que os temas de Afrodite serão favorecidos. No sentido mais imediato, mais clássico, a vida afetiva e sexual, né? Mas também a relação com o corpo, mas também a relação com o entendimento das nossas emoções. Afrodite reconecta a gente a nossa capacidade de enxergar beleza no mundo. Então a relação com as artes de maneira geral e com tudo aquilo que te inspira está favorecido. Vamos lembrar que essa é uma carta extremamente positiva, vindo depois dessa sequência catastrófica, que é iniciada pelo Arcano da Torre. Dentro da sequência, né, da jornada do louco, a jornada dos arcanos maiores do tarô, depois da torre a gente tem uma situação que é a estrela, né? A gente tem um arcano que também está relacionado às águas, que também restitui o fluxo e a beleza da vida. Então, depois da gente se quebrar toda naquilo que não tem força para prosseguir, porque fere os princípios divinos, fere a nossa existência divina e a beleza maior do que a gente veio viver aqui, depois disso, o que sobra? O ser humano fica a sós com a sua própria luz. Ele tem a capacidade de, com os olhos limpos, recuperar
o fôlego, a beleza, né, a pureza, a fé, a delicadeza no olhar sobre a existência. Sempre depois do arcano da torre a gente vai experimentar algum nível de reajuste, de realinhamento, de salvação ou de purificação. Sempre. Sempre que a gente passar por uma situação de torre, como por exemplo uma obra, né, ou qualquer situação que se enquadre na torre nesta semana, a gente tem que ir para as águas. A gente tem que ir para onde a estrela é capaz de nos banhar no rio da existência e nos devolver a beleza da vida. Só que esse pós-torre que está significado no tarô desta semana não é trazido pela estrela, é trazido pelo As de Copas, é trazido pelo coração, pelos temas de Afrodite. E aí eu vou abrir aqui também uma situação muito íntima, né? Como vocês já talvez tenham visto, né, me visto dizendo, escrevendo a respeito, eu tenho eu sofro de SOP desde muito jovem, né? E é uma SOP bem severa. Eu tenho menstruações dolorosas, hemorrágicas, né, muito longas. E o mês de junho, que foi um mês catastrófico para mim, né, meu aniversário final de maio, entro junho com a minha mãe internada. Minha mãe internada em junho, e aí eu sou tragada para dentro dessa questão, né, fico completamente bamba, zureta da cabeça. Minha família traz um monte de Kinder Ovo com surpresa dentro pra gente resolver também BOs. E entro nesse processo menstrual. Minha menstruação vira uma hemorragia. Na semana passada, que foi a semana da Rainha de Ouros, eu fiz muito contato mesmo com a energia de fertilidade em mim, assim, na vida, no meu corpo, apesar de todas as dificuldades pelas quais eu tô passando. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas num momento absolutamente improvável, em que a hemorragia não tinha mais para onde aumentar, ela começa a perder força. E por algum milagre ela para. Já aconteceu algumas vezes comigo, na verdade foi a segunda vez que acontece desse jeito especificamente, no momento que eu fui pedir socorro para minha ginecologista natural e amiga querida, que é a Bel Said. Então, no momento que eu consigo verbalizar, preciso de ajuda, não posso mais viver nessa situação enforcado, né? E essa xamã, que é a Bel, me dá a mão, a menstruação começa a parar. E parou. Parou, e eu tô recuperando a minha força. E tô compartilhando isso como para vocês entenderem, né? Como é que o As de Copas está batendo para mim. Uma recuperação da própria fertilidade. E uma recuperação também das águas, né? Essa obra parou, a água na minha casa, e o aquecedor teve que passar por uma manutenção, toda a parte hidráulica teve que passar por uma revisão. Então, as águas voltam a fluir, os canais são desobstruídos, a fertilidade, né, a condição aquosa fundamental, a perpetuação da vida, ela está significada no As de Copas e é o que vem depois da torre. Então a gente recupera um direito à vida, à fertilidade, no pós-torre e pós-enforcado. Aí vem o 3 de Ouros. Uma outra carta de Ouros, que não é tão rica quanto o não da semana. Desculpa. Esse aqui é o não da semana, eu mostrei ele primeiro, né? Do lado do As de Copas, no topo do jogo, vem o 3 de Ouros. O 3 de Ouros, ele é abundante. O Dédalo está recebendo dinheiro de 3 ser-humaninhos, né? Esse herói de Ouros aqui, o que acabou de passar pelo As e pelo 2, ele está ali no 3 do naipe dele, começando a receber dinheiro pelo que ele faz, pelo que ele realiza.
Ele é um arquiteto de mão cheia, um construtor muito criativo, é um cara que está sempre trazendo tecnologia, soluções para as pessoas e começa a vender os seus produtos por um valor maior, os seus serviços por um valor maior. Ele começa a ganhar dinheiro e obter reconhecimento a partir do que ele faz. Então é o momento em que você começa a prosperar. Você está no comecinho da prosperidade de qualquer caminho profissional. Qualquer caminho profissional. Mas não é só isso. São todos os nossos ganhos. Porque nessa carta, o Dédalo está ganhando consciência do seu valor. Ele está começando a ganhar dinheiro, retribuição por aquilo de bom que ele faz no mundo. Ele não está rico ainda, ele tem que pegar esse dinheiro e cuidar bem desse dinheiro, fazer com que esse dinheiro se multiplique, mas ele abriu alguma porteira do dinheiro e o dinheiro está vindo. Então é uma carta fértil, próspera, de ganhos. Ganhos ainda inferiores ao que a gente pode ter, a gente ainda pode ganhar mais, tá? No 3 de ouros você está começando a ganhar, mas ainda não é aquilo que você precisa para fazer uma reviravolta na sua vida. É o iniciozinho próspero de jornada em que o universo diz para você, vem que por aqui está dando certo. Olha como você consegue, né, obter reconhecimento pelos seus esforços. Olha como tem valor quem você é e o que você faz. Então a gente volta a fazer contato com o nosso valor, com a recompensa pelos nossos esforços, com a vida dizendo e as pessoas dizendo para a gente o que você faz tem valor. E é isso que vem no bojo da aparição do As de Copas de Afrodite no topo do jogo. Então a gente tem uma semana que tende a começar catastrófica e tende a suavizar no final de semana, né, a trazer alívio, situações férteis, inovadoras, né, situações que vão mexer com a nossa inspiração, com o nosso coração, com o nosso desejo de ganhar mais para o final da semana. Se a ordem não acontecer aí desse jeito, se for uma outra ordem, primeiro as situações boas, né, e depois as quebras, aí você tem um pouquinho de motivo para se preocupar, né? Pode ter rolado um delay aí nessa experiência do Arcano da Torre e do Enforcado. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente lida com isso. Você pode também, de repente, não atravessar a semana dentro de uma situação, né, desse jogo da base, que é o jogo mais difícil, e no início da próxima semana você experimentar os temas do topo do jogo, o As de Copas, o 3 de ouros, né, fertilidade e ganhos. Então, preste atenção, tenta se localizar nos acontecimentos dessa semana, ver o que bate para você primeiro, mas a maioria das pessoas deve experimentar primeiro a dificuldade e depois uma situação de alívio, tá bom? É isso, gente. E também foi uma semana de lua cheia, né? Foi uma semana de mergulho nas sombras. A gente, numa experiência de lua, nunca ainda mais uma lua cheia, em Capricórnio, dentro da alunação de Câncer, a gente tem uma situação aí de limite mesmo, de olha, vai ter que lidar, vai ter que transformar esse conteúdo sombrio aqui, não dá para ficar fingindo que isso aqui não existe mais. Então, para muitas pessoas, a situação torre ou enforcado pode ter batido na ressaca dessa lua cheia, mas nós ganhamos as ferramentas, nós adquirimos um poder sobre nós depois dessa experiência, de dizer, não quero mais isso que está me fazendo sofrer. A gente recupera esse poder, essa inspiração, essa camada do jogo que é mais fértil, mais dada aos nossos ganhos e à valorização da nossa vida. Então é isso. Uma ótima semana pra gente, é só meia hora mesmo de jogo. A mensagem está entregue e eu peço que vocês, por favor, venham contribuir com o meu trabalho. Ainda tenho muitas vagas para julho. A agenda de julho está aberta. Eu estou dando conta ainda da finalização desses trabalhos de junho, mas estou recebendo novos pedidos de jogos a partir da semana que vem, tá bom? É isso. Uma ótima semana para vocês e, enfim, a gente se fala.